De volta com o TV News desta terça-feira, são 8 horas e 56 minutos. Muito obrigado a você que chega agora à telinha da TV Mar. Temos aí imagens das câmeras da SMTT em 4 pontos da nossa capital. À esquerda do seu vídeo, tanto na parte alta quanto na parte baixa, já a Fernandes Lima. Ali também no alto, já o trânsito intenso, porque o semáforo estava fechado, né, na hora que a gente voltou. Mas dá para ver que o trânsito está intenso, como todos os dias de manhã, na gloriosa capital alagoana. Olha, gente, eu quero fazer agora um convite a vocês, porque o médico Emerson Casado vai a Israel mais uma vez com o objetivo de garantir parcerias para projetos, principalmente para estudar a ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, da qual ele também é vítima desta doença. E o Fernando Palmeira foi lá, fez uma reportagem muito interessante, emocionante até, que a gente acompanha a partir de agora. A esclerose lateral amiotrófica, ELA, tem acometido pessoas pelo mundo inteiro, no Brasil e particularmente em Alagoas. Uma das pessoas, um dos casos que a gente tem aqui é o Dr. Emerson Casado, médico cirurgião cardiovascular. E ele vai ter uma missão importante, ao lado de colegas médicos do Rio Grande do Norte, cientistas também, que irão até o Oriente, vão até Israel, para fazer uma análise mais profunda e dar contribuição para uma evolução científica no tratamento dessa esclerose a ELA. Vamos aqui conversar um pouco com ele através do computador, ele que faz a sua comunicação através da sua visão na tela do computador. E a primeira pergunta que a gente faz a ele é: qual a expectativa para essa importante viagem? Pretendo observar as novidades nos diagnósticos em doenças raras que os cientistas israelenses possuem para o tratamento dessas patologias, em especial a esclerose lateral amiotrófica. Tenho expectativas de uma possível realização de convênios de pesquisas e educação e também nas áreas de engenharia mecatrônica, elétrica e mecânica. Tenho o objetivo também de proporcionar parcerias e possíveis investimentos para Alagoas. Doutor Emerson, essa é a primeira vez que uma missão como essa, internacional, acontece e o senhor participa. Vamos fazer com que essa viagem seja uma das mais importantes para a ciência e para Alagoas e para o Nordeste, como, por exemplo, os colegas do Rio Grande do Norte. Essa expectativa importante de firmar, inclusive, grandes parcerias com o governo de Israel. Sei dos riscos que esta viagem pode ocasionar, mas são batalhas como essas que tornam a vida mais gratificante. Poder ajudar o desenvolvimento do estado de Alagoas e do Brasil e, com isso, melhorar a vida de milhares de pessoas é o que me motiva. Esta não é a primeira vez que viajo com esse objetivo. Pude conhecer diversos países que são referências mundiais em pesquisas como. Busquei entender o funcionamento desses locais e assim trazer tal conhecimento para o nosso país. Pude perceber que são países com bastante desenvolvimento de tecnologias e incentivos a pesquisas na área. Há pesquisas aqui no Brasil com foco na esclerose a ELA. Como é que o senhor tem aí a sua opinião, a sua visão científica com relação a essas pesquisas? Não existem muitas pesquisas voltadas a doenças raras em nosso país. É necessário incentivo à pesquisa para acelerar novos achados científicos. Infelizmente, no Brasil, realizar estudos tem sido muito difícil. Muitas das pesquisas desenvolvidas no país são sustentadas por doações e, aquelas que já existem, só servem para empilhar as prateleiras das bibliotecas nas universidades. O apoio governamental tem diminuído ao longo dos anos e, por esse motivo, o Instituto Dr. Emerson Casado, que leva meu nome, busca parcerias e oportunidades para essa valorização. O apoio da TV Mar é muito importante para levar a informação para quem precisa e merece. Muito obrigado, Palmeira e Chiquinho. Muito obrigado ao Dr. Emerson Casado, a todo mundo do Instituto que leva o nome dele. É um trabalho muito importante. Eu, quando estive a primeira vez no Nordeste, que fui correspondente da Record, felizmente consegui que a Record fizesse uma cobertura lá em Israel da primeira viagem que ele fez e agora ele vai novamente em busca dessas parcerias que são tão importantes. Mais uma vez, parabéns. Olha, quem também está de parabéns é o professor Luiz André. Hoje é terça-feira, você estava com saudade dele, né? Eu também. E hoje tem Saber em Debate aqui na telinha do TV News. Professor, que bom tê-lo de volta. Chega no momento conturbado, né? Primeiro vamos falar de coisa boa.
As inscrições para o Enem já começaram. Atenção, começaram ontem, você aí do outro lado que nos acompanha. Verdade. Até o dia 17. Até o dia 17, sempre é bom fazer com uma certa antecedência. Ontem os números já foram bem grandes, né? Sim. Bem exacerbados, algo em torno de 1 milhão já de inscrições, o que demonstra que muito provavelmente esse Enem agora deve, de fato, bater um recorde de inscrições, né? Que bom, né? Que bom que a gente tem uma juventude, principalmente uma juventude que busca aí um caminho diante de um momento tão conturbado quanto esse. A gente vai trazer isso em uma futura discussão, né? Mas foram tantos os acontecimentos de 2 semanas para cá que eu não estive presente em razão, né, de trabalho e até de um problema pessoal, de uma situaçãozinha. Acabei quebrando o dedo, acredita nisso? Depois conto detalhes. E, infelizmente, fatos relacionados à educação que não são fatos positivos, né, como contingenciamento de recursos nas universidades, como a história de sociologia e filosofia. Eu estive na Espanha terminando aquele curso. E na Espanha, independentemente da questão partidária, o Congresso Nacional aprovou recentemente uma lei no qual filosofia e sociologia passa a ser disciplina obrigatória em todo e qualquer tipo de curso. Quer dizer, pensar que na prática a construção humana ela se dá exatamente por essa diversidade, né? Seja das exatas, da biologia, da natureza como um todo, e também das humanas, principalmente, né? Se você pensar nas ciências sociais, a sociologia, a ciência política e a antropologia e a filosofia que é tão importante na nossa vida. Professor, hoje vamos falar de liberdade de expressão? Aproveitar alguns casos interessantes, tá bom? Nós tivemos recentemente 2 casos muito polêmicos no Brasil, né? Um relacionado ao presidente da Suprema Corte Brasileira, né? Do Supremo Tribunal Federal, e o outro relacionado a algumas personalidades bem conhecidas no Brasil, né? O humorista Danilo Gentili, situações de, infelizmente, né? De condenações. Trabalhar a liberdade de expressão antes, né, pressuposto de um fato. Liberdade de expressão, apesar de ser um direito natural, tá? Isso é um direito que é do ser humano, independentemente do direito positivo, né, das leis escritas pelo Estado, ele não é absoluto, não é? Ele não é absoluto. Nós estamos aqui à frente de câmeras, tá? Com a audiência da nossa TV Mar, mas não significa que a gente vai ter que falar absolutamente tudo, né? Você pode falar tudo aquilo que a lei determina, que a lei não proíbe. Então, a primeira coisa que é importante que vocês possam saber é que a liberdade de expressão ela é um direito que fica resguardado pelo Estado, porém, com limitações referentes à dignidade da pessoa humana, à cidadania e ao próprio pluralismo político, que, infelizmente, nesse momento, hoje não está sendo respeitado em razão dessa proliferação de discurso de ódio nas redes sociais. É importante só para a gente situar o nosso telespectador, né, professor, que porventura não saiba, o professor Luiz André faz com muita propriedade a lembrança do caso do presidente do Supremo Tribunal Federal em relação a um inquérito de quando ele ainda não era ministro do Supremo Tribunal Federal e a revista Cruzoé teve acesso à delação premiada lá da Odebrecht que citava ele, mas ele estava ali, eu até achei estranho isso, porque ele ainda era advogado. Além das próprias imperfeições técnicas do direito, quando eu falo técnicas do direito, do Supremo Tribunal Federal de ofício, tá? A oferecer a ação, né? Quer dizer, a própria escolha do relator, que não foi por sorteio. É uma infinidade de situações. E ninguém, claro, é imune à lei, né? Absolutamente, por ser presidente do Supremo Tribunal Federal, o que ele poderia fazer é o que todo mundo deve fazer quando é atingido pela a sua honra subjetiva ou objetiva. São os crimes contra a honra, né? E a indenização pela imagem, né? Tanto do ponto de vista moral quanto a questão material. Mas a questão que se trata efetivamente é talvez um fato, tá? Do ponto de vista comportamental, isso seria um argumento muito bom para o seu texto. As pessoas imaginam, não é o caso específico do Toffoli, né, do ministro Toffoli, mas sim do Gentili, que as redes sociais, na verdade, elas não têm regramento, né? E que aquilo virou, muitas vezes, sob a forma do anonimato. Talvez o ponto mais importante referente ao assunto esteja presente no artigo 5º, quando fala da liberdade de expressão, né, que ele chama de liberdade de pensamento, sendo vedado o anonimato, de se esconder por trás de perfis falsos para poder denegrir a imagem, para poder atingir a honra, né? E esse é um grande drama, tá? Sem entrar no mérito. Aqui a gente não está para entrar no mérito se de fato merecia ou não a condenação, né? O que nos interessa aqui é saber que a liberdade de expressão ela é limitada pela dignidade humana, pela cidadania, pelo pluralismo político, fatos esses que estão relacionados aos próprios fundamentos da existência da República Federativa Brasileira. Perfeito. Professor, só para reforçar de novo com o nosso
principalmente o estudante que está do outro lado. Mauro, mas as provas só são em novembro, já abriu mesmo já. Começou ontem e termina agora, 17 de maio. 17 de maio. Então fica aí tudo muito esclarecido. Não tem justificativa para perder a inscrição, até porque é um procedimento relativamente simples, tranquilo. Não deixa para fazer de última hora, não. É isso aí. Professor, que correria, hein? É verdade. Mas terça-feira, agora com o dedo bonzinho de tá volta. Tudo bem. Muito obrigado. Tranquilo, viu? tá bom? Obrigado demais. Obrigado mesmo. Mais uma vez, obrigado, professor Luiz André. Saber em Debate, sempre aí, trazendo informações para lá de relevantes para todos nós. Olha, nessa programação toda, a gente tem uma questão que eu até ia comentar com o professor, já que ele está chegando de viagem, eu me esqueci. Mas é o seguinte, a Avianca provavelmente vai fechar as portas. E isso, até agora, só na região Nordeste, foram 1.500 voos cancelados, uma dor de cabeça sem tamanho. E aí nós pedimos para o Fernando Palmeira fazer a reportagem, não é isso? Mas nós fizemos uma reportagem sobre isso, até para esclarecer como é que fica para você que adquiriu a passagem e agora o voo foi cancelado. E agora, José? Vamos ver aqui a reportagem. E a crise aérea no Brasil tem preocupado também o Procon. A empresa Avianca, diante da limitação em seus serviços, já trouxe problemas para os consumidores. Só aqui no Nordeste, aproximadamente 1.500 consumidores com voos cancelados. E nós estamos no Procon Alagoas para saber qual é o posicionamento do órgão a respeito desse assunto, se tem chegado denúncias a respeito desta condição, os números precisos de Alagoas também nesta concepção do serviço oferecido pela Avianca. E nós vamos conversar a respeito desse assunto com o diretor-presidente, o Cadu, meu amigo Carlos Eduardo Moura, que vai explicar para a gente como é que tem sido tratado, acompanhado pelo Procon, esse processo da crise aérea, principalmente da empresa Avianca. Bom dia. Essa questão da Avianca, isso é uma questão nacional, né? O Brasil está discutindo essa questão da aviação aérea junto com a ANAC e os órgãos de proteção e defesa ao consumidor, que estamos totalmente preocupados nesse sentido. Mas a cada dia que passa, essa solução está sendo resolvida da melhor forma para que o consumidor não seja prejudicado. O Procon Alagoas, ele se posiciona no ponto de vista de proteção ao consumidor, dando as orientações e todo o suporte necessário para que ele não seja lesado. Em Alagoas, foi aproximadamente 64 a 65 voos cancelados diante de um mundo de 1.500 cancelamentos a nível Brasil, Videla. O que é que acontece? O Procon orienta, caso o consumidor já tenha passagem marcada, comprada, viagem definida, tem que primeiro passo é tentar relocar o voo, ou tentar mudar, ou tentar o reembolso. Se o consumidor comprou a sua passagem através de uma agência de turismo, algum outro intermediário, nesta relação, procura a agência de turismo ou um intermediário para ver qual vai ser a solução que ele vai dar. Caso o consumidor comprou diretamente na Avianca, entra em contato com a Avianca no saque e vê o posicionamento da empresa perante o consumidor. Em caso de negativa, o consumidor tem que procurar os meios de proteção, que estamos aqui de portas abertas, que é o Procon Alagoas, para não deixar o consumidor desassistido. Numa situação como essa, quais realmente os direitos do consumidor num fato como esse, num fato específico como esse da Avianca? O Código de Defesa do Consumidor ele estabelece vários critérios para que seja solucionada a demanda. Primeiro, o consumidor tem o direito de pedir o cancelamento do voo ou a relocação, ou a forma que ele quer ser atendido. Um exemplo, ele pode pedir um relocamento do voo ou a devolução do seu dinheiro sem custo, sem desconto nenhum, para que ele não seja lesado e ele consiga concluir o seu destino. Estamos vivendo uma situação atípica, que é um caso pontual só de uma empresa. A gente sempre aconselha, procura a empresa com antecedência. Caso o seu voo esteja marcado para hoje, um exemplo, chega no aeroporto com antecedência de 4 horas, pergunta o posicionamento, para que dê tempo, que possa dar tempo de uma possível
relocação ou até o reembolso do consumidor. E o trabalho do PROCON que continua sendo brilhante nesse sentido, em dar apoio para os consumidores e deixar, dentro dos trâmites estabelecidos por lei, todos informados. Imagens de Flávio Santos, aqui direto da sede do PROCON Alagoas, no centro de Maceió. Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem, agradeço demais aí os esclarecimentos feitos pelo nosso querido Viderlan Araújo. O Viderlan Araújo que vai voltar ao vivo, né? Então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente fecha a comunicação com o Viderlan, vamos dar uma olhadinha na Gazeta Web, Josi, por gentileza? Então vamos lá, para a Gazeta Web, as manchetes na manhã desta terça-feira. Um acidente na BR-423, lá no sertão do nosso estado, em Delmiro Gouveia, deixou um morto e 2 feridos. Uma colisão entre um carro e um caminhão. E atenção, viu? A promessa, queria até abrir esse parênteses aqui para você que acompanha o nosso programa. O laudo lá envolvendo toda a questão do Pinheiro está prometido para ser divulgado amanhã. E assim que sair, a gente vai divulgar aqui, pode ter certeza disso. Aqui uma notícia também lá do bairro do Pinheiro. Pinheiro passa a ser o bairro mais monitorado do Brasil sobre águas subterrâneas. 6 poços vão integrar rede nacional para acompanhar aquíferos naquela região. Os detalhes estão aí na reportagem do Tiago Gomes, do portal Gazeta Web. Vamos voltar então para a página principal, agradecendo ao Josiel. Agora a página policial, polícia prende dupla suspeita de praticar assaltos na Barra Nova, município Marechal Deodoro. Transtorno, a gente já falou disso ontem aqui, logo no início da semana, toda a questão envolvendo o transporte urbano aqui, após a assembleia, ônibus da empresa Cidade de Maceió voltam a circular. Amanhã vai ser a vez, atenção você, usuário do transporte público, viu? Amanhã é a Real Alagoas, né, Adriano? O Adriano, nosso gerente administrativo, informa. Outra coisa muito importante você saber disso aqui. Lembra na semana passada aquele problema da poluição na Lagoa Manguaba? Peixes, motos, etc. A UFAO soltou o laudo da análise da água que indicou o quê? Poluição. Poluição. A explicação meio conturbada em relação à chuva que carregou, até agrotóxicos, coisas, mas os detalhes estão aí nessa reportagem na Gazeta Web. De volta à página policial, agora em Paripueira, 3 adolescentes são detidos após furto em Paripueira. Olha, chega a informação que o Viderlan Araújo já está pronto, né? Então, prioridade total para a informação ao vivo na telinha da TV Mar. Eu volto com você, Viderlan. Beleza, Mauro Vedequim, estamos de volta. Estamos na Fundação Municipal de Ação Cultural, a FEMAC, que está fazendo o chamamento e tem o intuito de orientar a população sobre as 2 chamadas públicas lançadas para o São João 2019 e vai realizar hoje 2 oficinas com o intuito de preparar melhor as condições e trazendo também numa primeira chamada a partir das 10 da manhã, que será destinada aos interessados em participar do edital, que irá selecionar trios e bandas de forró, e a segunda a partir das 11 da manhã, que irá contemplar também as comunidades que pretendem participar do edital dos arraiais dos bairros. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com a Maurício de Jesus, que é coordenador de políticas culturais da FEMAC. Maurício, muito obrigado mais uma vez por nos receber. Gostaria que você falasse como vai funcionar essa logística e esse chamamento que a Prefeitura tem feito para os trios, as bandas de forró participar do São João 2019 aqui na capital. Muito bom dia a todos os telespectadores. A proposta do encontro de hoje são oficinas de orientação. É possibilitar que o cidadão tenha as informações claras, consiga ter uma roda de diálogos com perguntas e respostas, tirando dúvidas, fazendo alguns questionamentos que possibilitem o melhor preenchimento do edital. A convocatória ela se destina, são 2 editais, então a primeira oficina vai ser para músicos, são os trios e bandas, né, onde estaremos selecionando 50 trios e 15 bandas. E o segundo chamamento, a segunda oficina, ela se destina a quem trabalha nos bairros com associações, comunidades, para que possam realizar os seus arraiais. A ideia é a gente poder sentar,
dialogar, promover um diálogo constante com esse segmento, orientando, dando informações, tirando dúvidas, para que eles possam concorrer tranquilamente e tenham acesso ao recurso. Agora, o que pode e o que não pode ser adiantado já aqui para a nossa programação? A respeito das dúvidas mesmo, para poder os grupos, as bandas participarem durante São João. O que pode é ter um CNPJ, usar um CNPJ ou tê-lo como representante. Essa é a necessidade principal, não pode ser pessoa física, então eu preciso ter um CNPJ que represente para que o recurso possa ser repassado. E o que não pode é apresentar uma proposta que traga o desrespeito às pessoas, que seja incipiente, que não dê clareza quem é o artista, como é que ele atua, o que é que ele quer trazer. Então, o objetivo do edital é aproximar, né, a comissão de quem vai selecionar, entender um pouco quem é esse artista, que comunidade é essa, o que é que quer fazer, fazendo com que a gente tenha um olhar abrangente, diverso e faça com que a população receba esse serviço através das músicas, através dos trios ou realizando um arraial numa comunidade onde ele consiga envolver toda essa comunidade. Maurício, teve algum tipo de mudança em relação aos critérios baseados no ano passado para a escolha em 2019? Sim, os critérios eles variam a partir do processo de construção do edital, né? Nós temos, por exemplo, a necessidade, quem está fazendo, por exemplo, arraial, ele tem que ter um sanfoneiro que seja da cidade, atuando, fazendo suas apresentações. No caso da música e do trio, apresentar um portfólio atualizado que atenda a esse mercado, onde ele inclusive deve dizer quais são as músicas que ele vai apresentar, para que tenha um cunho cultural dentro dessa produção que é realizada para o cidadão. Então, a gente precisa deixar muito claro o que é que a gente está querendo produzir, que artista é esse que está vindo se apresentar na cidade, para que possa atender aquilo que a cidade necessita, que é a diversidade. As oficinas vão ser realizadas aqui mesmo na FEMAC, no auditório? Exatamente, as oficinas são realizadas aqui, a nossa equipe de políticas culturais vai estar lá para atender a todos, tirar dúvida de forma bem circular, bem tranquila e por uma promoção de diálogos. A gente aprende junto, ensina juntos, né? E além disso, nós temos o atendimento aqui no setor de políticas, mas a ideia principal é a gente poder universalizar esse conhecimento, fazendo com que a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Então, na verdade, a oficina ela vem para colaborar nesse processo, é fazer com que a gente aprenda no coletivo. Agora, a respeito da escolha do edital, existe uma estimativa de participantes? Olha, a gente tem... nós iniciamos o processo, a política de edital foi iniciada pela FEMAC em 2013 e nós temos feito e recebido dentro das nossas estimativas o aumento constante. Então, o que a gente sempre diz para quem vai concorrer, a cada ano nós temos um número maior de participantes, então você precisa aprimorar cada vez mais o seu projeto. Você não tem como manter um projeto se você não o atualizar, não trouxer para o momento. E aí vem a concorrência, né? A concorrência é extremamente importante, porque enquanto eu estiver fazendo um projeto que eu pensei há 2 anos, você está fazendo um mais atualizado, que atende o mercado, que aproxima a cadeia produtiva. Então, todos esses elementos são elementos avaliativos, são elementos que vão definir quem fica e quem não consegue atender o edital. Muito obrigado, então, a Maurício de Jesus, ele que é coordenador de políticas culturais da FEMAC, trazendo informações importantes, os grupos que pretendem participar do São João 2019 aqui em Maceió, a Prefeitura dando esse apoio, esse suporte, precisa correr, se adequar às exigências do edital para poder concorrer para essas vagas e, naturalmente, a manifestação cultural que acaba sendo o mais importante, colocar em evidência, principalmente valorizando os artistas da capital, os artistas da terra, os artistas de Alagoas, na verdade, mas principalmente daqui da capital, para esses grupos, principalmente para as pessoas que pretendem colocar vários arraiais espalhados em pontos estratégicos da capital alagoana, precisam se adequar também às exigências do edital, tá certo? Mauro, vou me despedindo de você. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do TV Mar News. Eu continuo pelas ruas da capital alagoana, ao lado do repórter cinematográfico Chico Nogueira. Deixo meu grande abraço para você. Na sequência da programação da TV Mar, canal 25, nós voltaremos com outras informações. Que assim seja, Videlão. Um grande dia para você, para toda a sua família. Muito obrigado. Obrigado também ao Chico Nogueira. O Videlão que volta amanhã ao vivo trazendo informações para a gente.
Já estamos na reta final do TV News desta terça-feira, dia 7 de maio. Não perca a conta, o tempo está passando tão rápido este ano que o Max Mídia já ficou grávido de novo. Eu nunca vi isso. No prazo de 5 meses, já teve uma gestação, agora já tem outra. Eu não entendo mais nada da velocidade do tempo. O importante é que venha com muita saúde. Um beijo muito especial ao papai do Gohan. E ele está vendendo literalmente saúde, uma coisa maravilhosa. Vamos saber então da previsão do tempo com a Polani Santos, que já está... Lady the Night. Tá bonita demais a Polani. Como disse o meu querido Leandro, né, do Procon, a mamãe do ano. Tá certíssimo, Pois Leandro. é, gente. Vamos lá então de previsão do tempo, porque a mamãe do ano está sendo muito calor. Imagina. Pois é, Mauro, a gente ainda continua com aquela configuração realmente, de fato, de veranico. A gente está no nosso período chuvoso, mas temos esse grande período de estiagem, mas ele parece aí, com os dias contados. Por quê? Porque a gente já tem hoje a formação de um sistema que deve trazer já chuva já a partir da tarde de hoje. Amanhã também já começa, então, a chuva desce para cá. Por quê? Porque a Zecite baixou de novo. Lembra que ela ontem estava dupla? Lembro. Pois é. E a parte de baixo dela, a ramificação de baixo dela, acabou se associando ao nosso famoso cavado aí, em homenagem ao nosso amigo Márcio. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens para entender o que é que está acontecendo. Vamos lá. Mauro, aquela frente fria que estava chegando no sul, ela se deslocou já completamente para o oceano, que ela foi puxada exatamente por aquela ramificação daquele sistema de alta pressão. E aí vem um alerta, ela se deslocou e está caminhando em direção à costa da África. Se encontrar ventos alísios e condições favoráveis, ela retorna para a gente, então, como onda de leste, fazendo, então, chegar aqui o nosso outono de vez. Mas, enquanto isso, a gente continua aqui, olha, tempo seco na região sul do país, exatamente porque houve essa dispersão daquela frente fria lá no sul, que vem depois com alta pós-frontal, traz um pouquinho de nebulosidade na borda, como a gente consegue perceber aqui, só aumento de nebulosidade, não chove como choveu nos últimos dias, teve temporal, vendaval, enfim. Mas as temperaturas já devem começar a baixar exatamente por conta daquilo. A frente fria é sempre aquela massa de ar seco com a massa de ar frio, se choca as duas, forma cumulonimbus, e aí depois que ela passa, vem a queda de temperatura. Anteriormente, sempre a elevação de temperatura. E aí a gente sobe mais, vê que a gente tem alguns pontos isolados de chuva na região do centro-oeste do nosso país, gente. Isso porque está fazendo muito calor, está muito seco por lá. E aí vem mais uma vez aquela questão da termodinâmica. Evapora mais, chove com mais facilidade em pontos isolados aqui, exatamente com formação de cumulonimbus. Mas no restante do nosso país, a gente percebe que a gente está realmente com essa massa de ar seco atuando bastante forte. E isso vale a gente ressaltar. É ainda por conta do El Niño, que a gente já disse desde o início do ano, que a gente teria esse ano sendo regido aí pelo El Niño, e ele realmente está aí já atuando. E aí o que é que a gente tem de significativo para hoje? É exatamente essa questão da zona de convergência intertropical. Ela estava alta, baixou, ramificou e deu essa curvatura exatamente porque ela se associou ao cavado que está localizado também aqui no leste do Nordeste. Então, para toda essa região, principalmente para o norte de Alagoas, que vai até a região aqui do Pará, tem chuva exatamente por conta dessa combinação desses dois fatores. E aí, o que é que vai acontecer? Essa chuva para o norte do nosso estado já chega hoje no final da tarde. Então, esses dias de sol e calorão deve dar uma amenizada exatamente por conta da combinação desses dois fatores. A gente percebe aqui, Mauro, nessas áreas em amarelo, que inclusive vem com formação de cumulonimbus em alguns pontos. Não é o caso que vai acontecer aqui, pelo menos até agora não se formou essa configuração para Maceió, aqui, né? Para Maceió. Mas já para o final da noite, já para amanhã, a gente já deve... Obrigada, Max, valeu. A gente já deve, já para a noite e amanhã, a gente já começa também amanhã com um tempo mais instável, exatamente porque toda essa chuva deve chegar por aqui no leste do nosso estado.
É uma chuva de fraca a moderada, com pontos isolados com um pouco mais forte. Então, vale aí pelo menos para dar uma esfriada. E olha que nem esfria tanto assim. A gente está com a previsão de 31 graus aqui para o leste, 34 graus lá para a região do sertão do nosso estado. Que beleza. Tá aí para você a previsão do tempo com Polani Santos. E essa dá para dizer que é boa notícia, né, Polani? Porque está tão quente. Muito quente, tá a gente merece. Quente. Vamos aguardar amanhã, a gente traz mais informações. Vamos, olha, sim. está terminando essa edição do TV News. Muito obrigado pela companhia. Continue aí, porque a Mara Almeida, né, Polani, está chegando. Amanhã a gente se vê a partir das 8h30 da manhã. Pois é, um beijo bem grande e até amanhã. É isso aí. Vamos lá? Um beijo para o Márcio Ander também. Sobe a letrinha, tudo de bom para você.